Marília. Muito obrigada, Maurílio. Vamos seguindo aqui. 11h43. De olho sempre nas atualizações, nas notícias em tempo real, acompanhando toda essa movimentação do mercado financeiro. O Felipe agora está me chamando. Exatamente, Fala, Paula. Exatamente nesse momento, para chamar nosso próximo convidado, claro. Fábio Coelho, presidente da AMEC, já está aqui conosco. Fábio, sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Fábio. Uma ótima sexta para você. Obrigado pela participação por aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Paula, sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Fábio, claro, o assunto da semana, né, e dos últimos dias, toda a questão envolvendo Petrobras, né, ingerência política, interferência do governo em relação a decisões estratégicas da companhia. E eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito, saber como você viu esse caso, como que você vê essa situação envolvendo a Petrobras e, obviamente, né, o impacto que isso trouxe e traz para o mercado de capitais. Qual a sua avaliação? Felipe, tem um vídeo famoso de um ministro da nossa Suprema Corte, onde ele diz, né, uma grande confusão. E essa acho que é a frase que reflete o que a gente tem visto em relação à companhia nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias. Não é novidade para ninguém, né, que o assunto interferência política nas estatais é uma pauta daquela que vai e volta. Aqui dentro da associação a gente tem se debruçado sobre esse tema nos últimos anos e, para ser justo, tanto neste governo quanto no governo anterior, ou seja, é uma pauta perene na agenda nacional. Não se trata, obviamente, de preferências políticas, muito menos ideológicas, tá? E você, acho que trouxe um pouco do resumo, a gente viu também o convidado anterior trazendo um pouco dessa fala, que a gente está enxergando em relação a isso, né? Falhas enormes do ponto de vista de forma e de conteúdo. Quase um jogo dos 7 erros para o pessoal mais antigo que ainda tem essa referência, que pode parecer algo menor, né, quando a gente está falando de estratégia, de mudança, sobre ou não distribuição de dividendos. Alguém, um chato como eu, levantar a mão e começar assim, pessoal, existem rituais do ponto de vista de informação para o mercado, disclosure de informação, canais de divulgação que devem ser respeitados. Quando a gente tem, só para citar um exemplo, né, agentes públicos dando entrevistas, falando sobre estratégia da companhia, quando a gente tem CEO usando rede social para comunicar fatos importantes da vida da companhia, passa uma sensação assim, peraí, essa companhia será que não é listada na Bolsa Brasileira? Então, esse é algo sobre o qual a gente tem se apegado bastante, não é de hoje, pode parecer algo menor, mas isso obviamente chama muita atenção. Ontem foi um dia emblemático aqui para a gente na associação, porque a gente chamou uma reunião com os principais investidores, nossos associados, inclusive fica aqui o convite para outras assets que não participaram e têm interesse de se aproximar da MEC, mas a gente discutiu o futuro da companhia. A gente vai ter uma assembleia que vai acontecer no próximo mês, muito emblemática, porque os próximos conselheiros que serão eleitos terão uma missão de buscar essa interlocução com o acionista controlador, enfim, mas que se faz por meio dos seus acionistas, mas com um aspecto de governança muito importante, que parece que a gente está negligenciando. Primeiro, o conselho é quem de fato responde no dia a dia pelas atuações e pelas comunicações e decisões da companhia, né, supervisionando ali o management, mas todo conselheiro atua no melhor interesse da companhia. Não podemos tomar como naturalidade comentários como, né, o conselheiro vai lá e vai fazer o que a agente A ou a agente B está demandando, fazendo. Só isso chega a beirar assim, um absurdo. Eu só concluo aqui dizendo que a gente tem muitos investidores estrangeiros próximos da MEC. Eu tive na semana passada nos Estados Unidos fazendo conversas com vários deles também, né? E eles olham o Brasil, dentre os emergentes, cada vez mais perdendo espaço na carteira. Então não é simplesmente uma questão de, puxa, mais do mesmo, conflitos locais aqui, governo, interferência política, mas uma pauta estratégica de, puxa vida, como é que a gente quer atrair investimento estrangeiro
o Brasil ganhando espaço na carteira dos emergentes com essas picuinhas que a gente acaba tendo aqui, tradicionais de interferência. Precisamos disciplinar um pouco melhor, a despeito aqui de preferências ou não, de decisões econômicas, de planos de investimento, sempre os investidores ficam receosos, mas tem um básico bem feito que a gente tem como dever de casa aqui para enfrentar, Felipe. Ô Fábio, é interessante essa sua fala aí a respeito de uma reunião e que envolveu, né, a Assets para tentar também trazer algum tipo de melhora de percepção, porque a gente viu muitos investidores estrangeiros saindo, a gente viu um risco Brasil crescendo. Nesse aspecto, né, com o governo ou com quem está fazendo algum tipo de movimentação dentro da companhia sendo majoritário, que tipo de atitude ou que tipo de ação competiria aos minoritários nesse contexto? Ou o que poderia ser feito para tentar barrar, já que o majoritário, inclusive com maior número de cadeiras lá dentro, acaba efetivamente dando os guias ali, os caminhos para a companhia? Veja como é curioso, né? Hoje, você aqui com toda razão, né? O acionista controlador, o governo federal, dos 11 assentos do conselho, tem lá seus 6 representantes, a gente tem 4 vindos dos minoritários e mais um representante, enfim, dos funcionários ali, dos empregados da companhia. Tá? Não se discute em nenhum momento a legitimidade que o governo federal tem para direcionar companhia sendo seu acionista controlador. Está fora de questão. Isso não precisa ser lembrado, que os investidores têm isso muito premente aqui na sua agenda. O ponto, quando a gente fala aqui de uma reunião para avaliar, né, como os investidores podem eventualmente se envolver e se engajar, e eu faço só um disclaimer rápido aqui, né, que as nossas práticas de governança na MEC seguem tendências internacionais, onde me permite falar de eventuais assuntos tratados na reunião, preservando, obviamente, as partes, os presentes e etc. Mas na nossa reunião, o que acaba aparecendo como um ponto alto são riscos. E como candidatos ao conselho podem buscar essa interlocução, essa aproximação, esse diálogo, exercendo a colegialidade dentro do conselho da companhia, para buscar minimamente trazer pontos de vista diversos. Então, quer dizer, o papel lá é de simplesmente ter outras perspectivas ou contribuir para o benefício da companhia. Eu citava aqui ainda há pouco, né? Nossa lei das SAs deixa muito claro, né? Todo e qualquer conselheiro, independente do caminho que foi trilhado para ele chegar lá, ele precisa respeitar o melhor interesse da companhia. Isso eu citei, parece que fica longe, e o investidor estrangeiro olha com muita apreensão tudo isso, porque ele está acostumado a navegar um ambiente de governança internacional das carteiras que estão no seu portfólio, onde isso é muito respeitado. Então ele já, eu citei isso em vários outros encontros por aqui, né, acaba oferecendo um desconto grande do ponto de vista de valuation das nossas estatais, mas quando a gente vê uma queda do preço das ações, como aconteceu na semana passada, no início da semana aqui, que a gente estava visualizando, isso chama a atenção de um jeito para dizer, peraí, tem algo de muito errado acontecendo para que a gente tenha um salto dessa natureza que pegue todos os investidores, enfim, a base acionária de surpresa. Né? Isso reflete realmente o que a gente pode chamar de uma crise, de uma institucionalidade que está acontecendo hoje dentro da Petrobras. Ô Fábio, eu me lembro que em outubro do ano passado nós conversamos e o foco era a Petrobras, né? Seja por meio de mudança de lei de estatais, seja por meio de mudança do estatuto da companhia. Também tinha toda aquela discussão envolvendo alteração de políticas de dividendos e investimentos, plano estratégico, enfim. E você já se mostrava um tanto quanto pessimista com algumas mudanças, com algumas alterações. Hoje o cenário que se desenha também não está sendo dos mais otimistas, principalmente por conta de tudo isso que a gente conversou aqui. Você vê, e como você comentou, que as práticas são alinhadas com as práticas internacionais, o pensamento, as leis que regem, inclusive, você vê alguma possibilidade de termos algum tipo de class action lá fora, assim como aconteceu em outras ocasiões com Petrobras, por conta desse avanço de algum tipo de interferência ou ingerência por parte do governo, algo que não esteja de acordo com a legislação ou com as
normas de boas práticas, se a gente pode dizer assim. Você vê alguma possibilidade disso acontecer? Felipe, certamente isso acontece com todas as empresas, obviamente, que estão sujeitas às regras de mercado. A gente viu outras, inclusive companhias brasileiras no ano passado e no ano anterior, enfim, navegando ali princípio de uma ação coletiva nos Estados Unidos, mas a gente precisa se atentar para o fato, qual é o requisito para minimamente se discutir algo dessa natureza? Um prejuízo consubstanciado e provado que foi submetido aos investidores por algo fora das regras estabelecidas pela dinâmica de mercado. Se a gente for estressar isso em algum momento, e obviamente quem tem que fazer essa avaliação é o investidor, a gente fica realmente na dúvida se eventuais requisitos, ou se não materializados, mas enfim, já começam a dar sinais de que isso pode acontecer. Sim. Mas o meu ponto aqui é de dizer que dentro da planilha de riscos dos investidores, uma linha que nunca saiu e ela vai ganhando nuances cada vez mais de tom de vermelho aqui para chamar a atenção do red flag, né, diz respeito a essa intervenção e interferência política, que foi o objeto de algumas das nossas falas anteriores. Né. Isso acontece, e a gente naquela ocasião mencionava muito, puxa vida, né, a lei das estatais sendo flexibilizada abre um flanco muito grande com relação a essas discussões. Nós ainda não desistimos de conseguir, enfim, recuperar parte dessa proteção aqui na discussão que está sendo realizada no Supremo, mas o fato é que no balanço dos investidores, esse risco não só, digamos assim, nas posições de maior visibilidade dentro da companhia, mas que esse risco, que na avaliação dos investidores ainda não se materializou, mas ele existe, né, de a gente começar a ter interferência política em outras camadas dentro da hierarquia da companhia, chegando até nos níveis gerenciais. Né? De novo, né, essa é uma preocupação, não temos evidência de que isso tenha acontecido, mas acho que dá um pouco da dimensão desse olhar do investidor que não está olhando só para o economics, que ele está olhando no seu modelo de valuation da companhia uma série de aspectos de proteção para garantir que não só ele tenha a sua visibilidade sobre se os investimentos vão se materializar, se a empresa vai ganhar competitividade, se ela vai conseguir controlar também, enfim, o caixa, do ponto de vista de como é que a gente vai fazer com esse recurso excessivo que está entrando. Ou seja, além de toda essa discussão aqui dos gestores, a gente ainda tem essas medidas que vêm do lado aqui de governança, que ele também usa em alguma medida para os seus modelos de valuation. Perfeito. Fábio, agradeço sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente, esclarecendo muitas das nossas dúvidas e das dúvidas dos nossos telespectadores também a respeito de toda essa dinâmica recente envolvendo Petrobras. Um abraço, Fábio. Até a próxima.